de um dos grandes assuntos do momento, do começo, do meio ali de junho até o meio, quase final de julho. Vamos lá, 7 horas e 40 minutos. Chegou a hora de falar de Copa do Mundo. A gente teve grandes jogos no dia de ontem, no comecinho da semana. Só empate, mas foram grandes jogos. Uma zebra histórica, uma atuação irretocável do goleiro de Cabo Verde, o Vozinha, que virou a sensação da Copa do Mundo, principalmente para nós brasileiros, da entrevista em português. Ele é sensacional e segurou a campeã mundial, a Espanha. Eles não se impressionaram. Ficaram até o final segurando no 0-0 e para Cabo Verde é uma grande vitória. Por isso mesmo eu vou chamar já o nosso correspondente, um dos nossos correspondentes, Robson Morelli, que está diretamente lá dos Estados Unidos falando com a gente, como todos os dias aqui no Acorda Metrópolis. Muito bom dia, Morelli. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Esse goleiro é bom, hein? Esse goleiro é bom e esse goleiro fez história na Copa do Mundo. E a gente gosta de heróis, né? A gente gosta de heróis em Copas do Mundo. E tá aí, talvez, o primeiro, Vozinha, primeiro grande herói. Um feito importante para ele, importante para Cabo Verde, importante para o país, primeira Copa do Mundo. Mas em relação a resultado, em relação à continuação na Copa do Mundo, ainda precisa muita coisa acontecer. Mas todo mundo ficou muito feliz com o Vozinha. Sim, que figura, né? Esses países todos que ou estão estreando, ou estão surpreendendo, segurando as outras seleções que já são favoritas, né? É o caso da Espanha. São sempre muito divertidas da gente acompanhar, até porque elas vêm chamando atenção, né, o Morelli? A gente falou ontem de Curaçao, que conseguiu fazer um gol no Neuer, né, contra a Alemanha, e agora a gente também faz esse registro. No caso de Curaçao, eles perderam por 7-1, mas aqui Cabo Verde conseguiu segurar a Espanha. Tá só no comecinho, a estreia é sempre difícil, né? Mesmo para essas grandes seleções, os jogadores ficam nervosos, as seleções muitas vezes ainda não estão ali tão esquematizadas, que pode ser o caso do Brasil, né, Morelli? A gente vem falando e colocando essa crítica para a seleção brasileira. Parece que o Ancelotti ainda não conseguiu encontrar a seleção perfeita para ele e para nós brasileiros, né? Natália, eu até entendo que seleções como Curaçao, Cabo Verde, esses jogadores podem ficar nervosos numa estreia de Copa do Mundo, num jogo grande contra a Alemanha, contra a Espanha. Mas eu não dou essa desculpa para a seleção brasileira, não. Tá aí o Carlo Ancelotti, que não encontrou de fato uma equipe ainda. A gente espera que contra o Haiti, que é outra equipe, teoricamente, muito mais fraca em relação aos grandes, aos poderosos, aos campeões do mundo, de Copa do Mundo, a gente espera que ele encontre um time ideal, a gente espera que ele encontre uma escalação ideal e a gente espera que o time do Brasil jogue um pouquinho mais. Eu até entendo o Cabo Verde ficar nervoso, eu até entendo tudo isso. Agora, a seleção brasileira, não. Começa efetivamente o trabalho nesta terça-feira, trabalho mais curto, a gente chegou a falar aqui, porque tem viagem para Filadélfia, o jogo é na sexta-feira, então vai ter que fazer um trabalho, Natália, um pouquinho mais curto e encontrar soluções para jogar um pouquinho melhor do que jogou contra Marrocos. 1-1, Brasil e Marrocos, a gente até começa a entender que pode ter sido bom, né? Porque a gente está vendo tanto resultado de empate, a Espanha empatou, hoje tem outros grandes, né? Hoje tem a Argentina, nós vamos falar um pouquinho disso também. Sim. Exatamente, e França, né? Mas a gente já chega lá. Vamos falar ainda de seleção brasileira, porque pode ter novidade em relação ao Neymar. A gente queria que ele estreasse agora, na sexta-feira, contra o Haiti, mas talvez isso não aconteça, né, Morelli? Não, e a gente já tinha falado também que pro Haiti, contra o Haiti, era muito difícil. Ele está fazendo isso aí, ó, que você está vendo. Ele está fazendo bicicleta. Bicicleta para tentar solucionar, sarar da panturrilha direita. Ele ainda não chutou bola, ele ainda não correu em campo, ele está de tênis, se você reparar, ele está de tênis. No jogo contra Marrocos, ele ficou de tênis o tempo todo, ele anda normalmente, ele caminha normalmente. O problema são as arrancadas, o problema é a corrida, é o chute, é o movimento na bola. E para ele jogar, para ele tentar ajudar o Brasil, ele tem que estar com seus movimentos todos em dia, todos perfeitos. Ele fez novos exames
Nesta segunda-feira, a CBF, a Comissão Técnica, informa que os exames estão sendo positivos, ele está melhorando, ele está fazendo também uma série de massagens, de gelo, de movimentação, tá vendo? Está fazendo em cima do local da lesão. E ele vai ali teclando no seu celular. Ele precisa estar 100% para ajudar. Eu nem sei se ele está na fila para ser usado logo de cara, porque tem outros jogadores que talvez o Ancelotti prefira escalar ou substituir no decorrer das partidas. O Neymar ainda, no meu modo de ver, ele tem um caminho longo para percorrer, e aí vai depender do Brasil também. O Brasil tem que classificar para continuar dando essa esperança para o Neymar, para o torcedor brasileiro ver novamente, talvez, o Neymar em campo numa Copa do Mundo. Pois é, será que vai ser a vez do Endrick, então, o Morelli? O Ancelotti foi bastante criticado de não ter colocado o Endrick. Muitos fãs queriam muito já ter visto ele ali contra o Marrocos. O Endrick tem essa atmosfera de que ele entra e ele agita o jogo, né? Ele precisa de poucos minutos ali para participar de lances para o gol. Será que vai ser a vez dele na sexta-feira? Com quem você conversa aqui, torcedores brasileiros que você encontra pela rua em Nova York, eles falam do Endrick. Uhum. Eles falam muito que quer ver esse menino jogar e quer ver esse menino no comando da seleção brasileira. O Igor Thiago, que já teve todas as suas chances, a gente viu contra Marrocos, deve ser a primeira mudança na equipe. Agora, eu não sei se é o Endrick que entra. O Matheus Cunha talvez seja o mais queridinho do Ancelotti do que o Endrick neste momento. Basta ver a substituição que o treinador fez contra Marrocos. Então, talvez o Endrick seja o segundo da fila. Tá aí ele. Esse dia acho que é o da apresentação, né, do Real Madrid. Tá aí ele, esse menino que... Ele é iluminado, né? Além de estar bem, além de fazer gols, e o Brasil precisa de gols, ele precisa de poucos movimentos dentro da área, na bola, para fazer o gol. Foi assim no último amistoso contra o Egito, e aí todo mundo ficou falando do nome do Endrick. É certo que o Ancelotti vai mudar a seleção brasileira, é certo que o Ancelotti vai fazer um time diferente, ele não tem repetido escalação desde que ele chegou, ele tem mudado, então pode ser que ele mude sim no comando do ataque. O Endrick, claro, briga por uma dessas vagas. E falta para a seleção, o Morelli, essa garra que a gente vê dessas seleções todas que não desistem até o final. Mais uma vez, né? Cabo Verde ontem segurou a Espanha. Muito mais difícil para Cabo Verde segurar a Espanha do que a Espanha fazer uma goleada em Cabo Verde. E eles, mesmo assim, ficam até o final. A gente já fez esse registro de outras seleções, mesmo Curaçao, que não conseguiu segurar a Alemanha, mas ficou jogando aguerrido até o final. Será que está faltando isso? E, por exemplo, pessoas como o Endrick trazem essa força para a seleção brasileira de ficar até o final? Tem essa crítica também do brasileiro achar que a gente leva um gol, aí já começa a ficar um pouco desanimado, parece que... E quando não tem um apagão, né? Como é no caso lá do nosso 7-1 em 2014, nitidamente um apagão. A gente também, na história da seleção brasileira, a gente já viu isso acontecer em algumas vezes. Será que falta isso também pra gente? Ficar com força de vontade até o finalzinho do jogo? Não sei se falta exatamente essa disposição. Os jogadores falam que não, o treinador fala que não. Mas falta futebol. Eu acho que é muito mais difícil você destruir do que você construir no futebol. Então é muito mais fácil você se defender, como fez Cabo Verde, do que você atacar e fazer os gols, como a Espanha teve todas essas dificuldades. E o Brasil também. O problema do Brasil é que falta futebol, falta entrosamento, falta jogadas, falta jogos de profundidade, que eu digo, jogando pelas laterais. O Brasil sempre chega, Natália, numa Copa do Mundo credenciado para ganhar e para fazer uma boa campanha. E o Brasil tem encontrado dificuldades. Quando você vê um time novato, como Cabo Verde, como você vê um time que estreia numa Copa do Mundo, que representa um país. Ontem, no programa nosso, no Corneta, a gente falou com um jornalista de Cabo Verde. E ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou que as crianças nas escolas estão desenhando os jogadores, estão comemorando a participação de Cabo Verde numa Copa do Mundo, que é uma coisa inédita. Eu acho que tudo isso representa muito para quem está representando o país, a nação, numa Copa do Mundo.
E talvez o Brasil não tenha assim tanto esse sentimento. O Brasil é pentacampeão, o Brasil esteve em todas as Copas, muitos desses jogadores que estão nessa Copa do Mundo estiveram em 2022, então eles já sabem o sentimento, já sabem como é. Então talvez falte um pouco desse apego à camisa, desse amor à camisa, dessa vontade de começar do zero. Eu falei com o Dunga nessa semana e ele falou exatamente isso. O Dunga, que foi jogador, campeão do mundo em 94, treinador da seleção brasileira, tá ele aí, ó, treinador da seleção brasileira na África do Sul, e ele falou um pouco isso. Ele falou: olha, quando chega a Copa do Mundo, tudo tem que zerar. Então, todas as seleções, tudo que elas fizeram antes da Copa do Mundo, zera para todo mundo e tem que começar de novo. Talvez o time do Ancelotti tenha que entender melhor isso, né? Tem que começar a subir a escada de novo, senão não vai chegar a lugar nenhum. Feito. Acho que isso também, você comentou sobre a popularidade dos jogadores, né? O nosso, do público, dos torcedores, envolvimento com a seleção, isso ajuda muito, né? A gente acabou falando do Neymar e não comentou, mas ele tem um assunto que traz o público junto com ele. Ele anunciou que tá grávido de novo, né? Ele e a Bruna Biancardi. Mais uma filha, a terceira com a Bruna, e o quinto filho, né? O quinto filho do Neymar. Esse aí é o Luca, o primeiro, né? Assim, é um motivo de alegria, é um motivo... O Neymar tá curtindo a Copa, o Neymar sabe o que representa essa Copa para ele, é a última Copa do Neymar, ele queria muito estar nessa Copa do Mundo, ele fez um projeto quando ele saiu da Arábia Saudita para jogar no futebol brasileiro no Santos, ele fez um projeto para voltar para a Copa do Mundo, para disputar a sua quarta Copa do Mundo. Ele tem 34 anos e agora ele não consegue jogar porque ele está machucado. É um pouco de infelicidade também. Eu nem sei se o Neymar é a solução dos problemas da seleção brasileira. Talvez até nem seja. Mas ele é um jogador que chama atenção, ele é um jogador que inibe marcadores, ele é um jogador que, se você colocar em campo, o time adversário vai ficar preocupado. Sim, claro que vai, mesmo sabendo que ele não vive a sua melhor fase, aquela fase bonita que a gente viu o Neymar jogar. Agora, ele é assunto. O povo brasileiro, pelo menos mais da metade do povo brasileiro, estava muito dividido, né? Mais da metade queria ver o Neymar na seleção brasileira. E agora, esses mesmos torcedores querem ver o Neymar em campo. Tem muita gente para entrar, talvez, na frente dele. Existe uma renovação que o técnico Carlo Ancelotti se propôs a fazer, mas o Neymar, se ele ficar bem, se a panturrilha deixar, ele vai fazer algumas partidas e ele pode sim ajudar o Brasil. E agora com uma notícia bacana, né? É sempre legal você ter essa notícia que você vai ser papai de novo. Exatamente. Aqui a gente tá vendo o vídeo do Chá Revelação, né? As duas menininhas ali super felizes que vão ter uma terceira irmãzinha, e o Davi Luca também feliz de que vai ter uma irmã ali, a meia-irmã, né? Pelo lado do pai ali, menina. Davi Luca que também tá lá na Copa, né? Deu para ver em algum momento da transmissão ali do jogo contra o Marrocos, no momento em que o Neymar, em vários momentos, se entrava ali, né? Naquelas pausas para eles se hidratarem. O Neymar ia lá, conversava com os jogadores, e em algum momento teve um momento ali que o Neymar se aproximou mais ali da torcida e conversou com o Davi Luca. Acho que isso também traz essa sensibilidade do público com o Neymar, né? Essa coisa da família, as pessoas se comovem também. Tomara que ajude. A gente quer que tudo ajude o Brasil a ganhar a Copa. Agora, Morelli, vamos falar das outras seleções, porque hoje a gente tem duas estreias também muito esperadas. A gente ainda está naquela leva das estreias, né? Daqui a pouquinho as seleções vão voltar a campo, assim como o Brasil volta na sexta-feira. E aí a gente vai começar a entender melhor como as seleções estão. Mas hoje ainda tem estreia importante como França e Argentina. Na França, seleção ainda, a gente não sabe exatamente a escalação, né? Mas claro, tem uma torcida para grandes nomes participarem do jogo, como o Mbappé. E do lado da Argentina tem a última Copa do Messi, né? Então a gente também quer ver como o Messi vai estrear. E aí são duas seleções credenciadas para chegar até o fim, credenciadas para talvez ganhar novamente essa Copa do Mundo. Lembrando que essas duas seleções, França e Argentina, elas fizeram a final na última Copa do Mundo no Catar em 2022. Foi um jogaço, 3-3, os jogadores são quase todos aí novamente, e depois a decisão
foi nos pênaltis, o time da Argentina, o time do Messi, ganhou. Existe muita expectativa porque vai entrar em campo dois dos melhores jogadores do mundo. Talvez não pela eleição da FIFA, o Mbappé é da França, né? Foi eleito o melhor do mundo, mas o Dembélé. Mas eu estou falando do Mbappé. O Mbappé e o Messi são dois dos jogadores que o torcedor quer ver em ação. Tá aí o Mbappé, ele deveria ter dado entrevista ontem, Natália, mas ele não deu. Fugiu da raia. O técnico Didier Deschamps falou que não era hora dele falar. Está preservando o seu melhor jogador, o seu camisa 10, e ele é bom de bola mesmo. E essa França joga com a Argélia nesse primeiro passo para essa caminhada. Tá aí o técnico francês, ele está na seleção francesa há 14 anos. Há 14 anos ele já foi vice, ele já foi campeão, e agora ele já admitiu também que essa é a sua última Copa do Mundo. E ele vai entregar o cargo depois de 14 anos, Natália, 14 anos. É uma seleção, para mim, a mais forte porque é a mais entrosada, porque tem talvez os melhores jogadores, porque tem o Dembélé eleito o melhor jogador do mundo, e vive um astral bacana, um astral de chegar à final, um astral de competição, um astral de seleção que sabe o que tem que fazer. Como a Argentina, né, Natália? Como a Argentina. Exatamente. Agora, ô Morelli, a gente falou muito de Cabo Verde, mas não falou dos outros jogos. Teve, por exemplo, Uruguai, que não entregou muita coisa também, né, ô Morelli? Acho que dá pra gente fazer um resumão, ou queria ouvir de ti algum destaque para além do Vozinha, para além de Cabo Verde, que segurou a Espanha, das estreias de ontem também, se você acha que vale fazer algum destaque para além aí de Cabo Verde. A gente esperava mais dos times sul-americanos nessa Copa. Que, assim, a gente esperava mais do Brasil, a gente esperava mais do Uruguai, a gente esperava do Paraguai, que perdeu para os Estados Unidos. Então, os times sul-americanos começaram com o pé esquerdo dessa Copa do Mundo. Isso mostra um pouco, Natália, que as eliminatórias que a gente fica ali brigando, nas eliminatórias sul-americanas, com os rivais sul-americanos, elas estão ficando cada vez mais fracas, porque você se classifica bem numa eliminatória sul-americana e você chega numa Copa do Mundo e você começa a derrapar diante de adversários não tão fortes. Então, talvez a gente tenha que rever um pouco as eliminatórias sul-americanas. Elas estão dando poucas condições de competitividade para os times da América do Sul, no meu modo de ver. A gente viu que todos eles tiveram dificuldade. O Uruguai também teve muita dificuldade. O Uruguai teve que correr muito atrás para empatar a partida. Então, assim, e são times reverenciados. O Uruguai foi campeão do mundo, por exemplo, carrega uma bandeira pesada em relação à Copa do Mundo. Mas não tem mais aquela força e tem dificuldades quase que sempre. Quem foi muito criticado foi o técnico Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, que também já anunciou que está fazendo o seu último trabalho à frente da seleção. Ele também deve sair, vai sair depois dessa Copa do Mundo. Perfeito. Será, então, que a Argentina vai ser esse primeiro sul-americano que vai ganhar um jogo? Será? A Argentina joga leve, né, Natália? Joga com a pecha de campeão do mundo. Isso muda demais, né? A Argentina é o time a ser batido na Copa do Mundo, porque é a atual campeã do mundo. E a Argentina, embora todo mundo fale que ela esteja envelhecida, é praticamente a mesma seleção de 4 anos atrás, ela tem um jeito de jogar, ela tem uma alegria diferente, ela tem o Messi que faz muita diferença, e a seleção argentina se preparou exatamente para jogar em função do Messi. Então, 10 jogadores correm, o goleiro não corre, 9 jogadores correm para o Messi brilhar. É isso, e todo mundo aceitou isso, Então, é um trabalho de 4 anos que deu certo, e que deve ser repetido, pelo menos essa é a tentativa da Argentina, nessa Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Perfeito. A Argélia não é fraquinha, né, ô Morelli? Não vai ser um jogo assim também tão simples para a Argentina, né? Para a França. Exatamente. Não, a França é Senegal, né? A França é com Senegal. Eu vou estar nesse jogo hoje. Senegal que não é muito simples, né? As duas seleções são bem armadas. As duas seleções já sabem jogar. As duas seleções podem oferecer dificuldades para os seus rivais maiores. Diferentemente, no meu modo de ver,
do empate da Espanha com o Cabo Verde. A gente ficou muito feliz, claro, a gente gosta disso, mas assim, a grande derrotada, por enquanto, dessa primeira rodada, Natália, amigos, é a Espanha, porque a Espanha também é apontada como um dos melhores times dessa Copa do Mundo e não conseguiu fazer um golzinho em Cabo Verde, um time estreante, um time debutante em Copa do Mundo. Então, por enquanto, a maior derrotada, para mim, é a Espanha. Perfeito. Robson Morelli está sempre aqui com a gente de manhãzinha no Acorda Metrópolis, mas o programa dele mesmo é o Corneta Metrópolis, que começa às 9h30 da manhã, coladinho com o Acorda Metrópolis. Valeu, viu, Morelli? É sempre muito bom te ter aqui. Obrigado, um abraço a todos. Bom dia. Abraço, bom trabalho. O dia do Morelli também só está começando lá diretamente de Nova York. É isso,